Boa noite, gente. Meu nome é Mariana Andrade dos Santos. Eu tenho 34 anos, sou tecnóloga em rede de computadores e eu trabalho na área de TI de um banco público. Tá? E hoje, a convite da minha prima Bárbara, eu vou falar a respeito de feminismo, tá? Um pouquinho do que eu conheço. A história de luta por direitos, né, das mulheres, ela remonta a 200 anos atrás, mais ou menos, né, e é considerado um marco histórico a luta organizada por direito das mulheres durante a Revolução Francesa. Em 1759, a revolucionária Olympe de Gouges, ela publicou um manifesto chamado Declaração dos Direitos da Mulher, né, e nesse manifesto ela denunciava que a Declaração dos Direitos do Homem era um instrumento de cidadania exclusivo dos cidadãos do sexo masculino. E ela questionava também o fato de as mulheres serem levadas ao cadafalso, sendo que elas não tinham o direito de subir à tribuna. E, obviamente, infelizmente, ela foi decapitada por isso. Ainda no século XVIII, alguns anos depois, em 1792, a escritora e filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, ela publicou um livro chamado Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher. E ela sintetiza nesse livro a defesa de que as mulheres não são inferiores aos homens. Elas aparentam ser inferiores por causa da falta de acesso à educação. Então, ela defende que as meninas tenham acesso às instituições de ensino. Infelizmente, a Mary Wollstonecraft morreu só 5 anos depois de publicar este livro, com 38 anos de idade. E 10 dias após de dar à luz também a uma menina. Infelizmente, ela não pôde ver que a filha dela se tornou a famosa escritora Mary Shelley. Bom, e no Brasil, a gente conquistou, nós mulheres conquistamos o direito de acesso ao ensino superior somente no dia 19 de abril de 1879. Tá? No século XX, nós também tivemos a conquista do direito de termos salários iguais aos dos homens, em resolução da OIT, apesar de até hoje nós ganharmos em média 30% a menos do que eles, para a mesma função, para exercer a mesma função, e tivemos também ao longo das décadas a regulamentação do voto feminino. Vários países, no final do século XIX, início do século XX, começaram a regulamentar o direito ao voto das mulheres, e no Brasil essa regulamentação veio só em 1932. Tá? Em 1949, a Simone de Beauvoir, filósofa francesa, escreveu o que é considerado a Bíblia do feminismo, o livro Segundo o Sexo. É quase que uma leitura obrigatória, para quem quer conhecer o movimento, é quase uma leitura obrigatória este livro. E nele ela analisa a situação feminina na sociedade. No Brasil, em 62, foi sancionado pelo presidente João Goulart a lei que ficou conhecida como o Estatuto da Mulher Casada. Nessa lei, dizia que a mulher não precisava mais de autorização do marido para poder trabalhar. Dizia também que ela passaria a ter o direito de receber herança e que ela poderia requerer a guarda dos filhos em caso de separação. Alguns anos depois, também, em 77, uma antiga reivindicação do movimento feminista brasileiro foi atendida, e está em forma de lei, que foi a lei do divórcio. E apesar desses acessos que a gente
que a gente teve no Brasil, né? Apesar dessas aprovações de leis, desde a década de 20, aqui, militantes feministas e grupos de promotores já vinham denunciando que o assassinato de mulheres pelos seus companheiros já tinha se tornado uma epidemia aqui no Brasil. Desde aquela época, advogados de renome já argumentavam que a mulher merecia morrer porque ela era adúltera, porque ela não era cumpridora dos seus afazeres domésticos e porque ela queria se separar do seu marido. O argumento usado na defesa era sempre o mesmo: matei por amor. E aí acontece que em 1976, a Ângela Diniz foi assassinada pelo seu companheiro, o Doc Street, e a estratégia da defesa foi exatamente essa, de desqualificar a vítima. Era preciso tornar a vítima autora da própria morte. O crime em si não interessava, o que interessava, era que o fato da mulher ter rompido uma relação afetiva, deixava o homem fora de controle, O homem perdia o controle sobre seus sentidos e por isso ela precisava ser castigada. Essa linha de defesa foi bem sucedida, resultou numa condenação muito branda. O Doca Street, que já estava em liberdade antes do julgamento, assim permaneceu após esse julgamento. Mas o movimento feminista brasileiro, nessa época, já estava acompanhando este julgamento. E durante o encontro feminista de Valinhos, no interior de São Paulo, em 1980, as militantes cunharam um lema: quem ama não mata. E esse lema foi espalhado pelo Brasil inteiro, em faixas, em muros, e ele passou a fazer parte da linguagem dos crimes contra a mulher. A promotoria, então, recorreu da decisão, e a apelação resultou num segundo júri. E aí, nesse segundo julgamento, o Doca Street foi condenado. E a partir daí começaram a mudar os rumos dos julgamentos dos crimes cometidos sob a alegação de legítima defesa da honra. Bom, já no século XXI, nós tivemos outros avanços, nós tivemos a Lei Maria da Penha, bem recentemente tivemos a Lei do Feminicídio. Infelizmente, mesmo depois de todas as lutas, depois de todas as conquistas, a gente ainda é obrigada a explicar que a honra do homem não está no comportamento da mulher, que não importa a roupa que ela vista, não importa o que ela faça, ninguém tem o direito de violentá-la. Por isso, que nós não pertencemos a maridos, a pais, a irmãos, a ex-maridos, a ex-namorados, nós não somos propriedade deles, que brincadeiras que julgam o comportamento feminino não tem nada de engraçado, elas, pelo contrário, elas reforçam uma situação de opressão, e que nós não somos descontroladas emocionalmente, e que cultura do estupro existe sim, Por outro lado, também é bom perceber que outras pautas vêm se juntando ao movimento feminista, que assim, nós também precisamos combater o racismo, precisamos combater a homofobia, e nisso vem se juntando as pautas já do feminismo negro, a reivindicação, as reivindicações, na realidade, das mulheres negras não podem ficar de fora da pauta do feminismo.
né? Feminismo trans, LGBT, é bom, né, que esse pessoal, né, esteja começando a reivindicar também, né, os seus direitos. São muitos aspectos, né, infelizmente, que a gente já poderia ter evoluído. Né? Eu acho que a gente não precisaria mais estar ensinando o básico, né, para ninguém. E o básico que eu digo é que mulher é ser humano, né, que mulher tem direito, seja ela negra, seja ela lésbica, seja, né, o que ela for, né, transgênero. Né? É muito angustiante, né, perceber que a ignorância ainda é muito grande entre homens e mulheres, entre jovens e adultos. Né? Essa educação para o feminismo, ela tem se mostrado um trabalho bastante árduo, né, bastante difícil. Né? Eu acredito, né, na liberdade de pensamento de cada um. Né? Eu acredito que as pessoas possam ser machistas, eu acredito que elas possam ser racistas, que elas possam ser homofóbicas, mas eu não acredito que elas possam espalhar essas ideias por aí. Tá? A violação de direitos, tanto das mulheres como das demais minorias, elas não podem ser aceitas de forma passiva. Nós sabemos também que essa mudança, né, de pensamento, de comportamento, ela ocorre através de educação. Né? Eu acho que, na minha opinião, não tem outro jeito, não tem como impor isso. Né? E a educação, lógico, é diálogo. Né? A educação não se dá somente dentro de universidade, dentro de escola. Ela se dá dentro de casa, ela se dá no trabalho, ela se dá no convívio social em geral. Né, e através de diálogo, né, mesmo com essas pessoas que são racistas, homofóbicas, machistas, a gente precisa conversar. Né, às vezes é muito difícil, né, porque ultimamente, né, depois dessa guinada conservadora que ocorreu no país, né, depois das últimas eleições, né, conversar tem sido uma coisa muito difícil. Pensar, né, na educação, né, passa por pensar no direito das pessoas. Né? Preciso que homens e mulheres eles compreendam, né, que os dois, né, são detentores de direitos. Né? E que eles compreendam também que eles são promotores desses direitos. Né? Uma educação feminista, ela deve ser sempre inclusiva, né, aberta ao diálogo. Né? Como eu já falei, eu não acredito na imposição, né, de pensamento. Né? Que a mudança, ela tem que ser interna e gradual. Né? Mas eu também não acredito que a gente deva recuar, né, em nossos direitos conquistados, né? Ao mesmo tempo que ainda a gente tem muita coisa para conquistar ainda. Né? A cada dia que passa, né, as experiências que eu particularmente tenho, que eu vejo, né, de acolhimento, elas trazem a certeza de que quando a gente fala da vida de mulheres, né, as coisas não são tudo ou preto ou branco. Né? Existe muitas tonalidades, né, de cinza. E cabe a nós, né, a sensibilidade necessária para ter essa percepção. Né? Assim, um agressor, ele não nasce agressor, né? Ele vai se tornando agressor ao longo dos anos. Né? O machista, ele é forjado, né, cada vez que um menino é ensinado que ele não deve chorar, que ele não deve demonstrar seus sentimentos, né, que ele é o homem da casa. Né? Eu acho assim horrível esse pensamento, né, de você pôr na cabeça de uma criança, né, porque um menino não passa assim, de uma criança, de que ele é o homenzinho da casa.
né? Discutir essas concepções, encará-las, né? E se lançar nessa mudança é um desafio, né? Para todas e todos que são defensores, né? Dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, né? E de todas as demais minorias, né? É isso, gente, o que eu tinha para falar, né? E eu não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? E eu agradeço bastante o convite da minha prima e só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Obrigada.